Irmãos, eu quero dividir com a igreja um versículo que já ouvimos falar diversas vezes, inúmeras vezes. E aí, meditando nele, o Senhor Jesus falou ao meu coração assim: quando nós ouvimos falar de algo, isso necessariamente não quer dizer que eu conheça aquele algo, que eu pratique aquele algo. Eu quero dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quem tem filho pequeno, às vezes você divide uma experiência com uma outra mãe assim: nossa, a minha filha vira e mexe, quando muda o tempo, tá com uma tosse, um resfriado nela, que eu não sei o que fazer. Aí a outra mãe fala assim: menina, você já ouviu falar do remédio tal? Nossa, aquele remédio, quando eu dou para minha filha, olha, é tiro e queda. Aí a mãe fala assim: eu já ouvi falar, mas eu nunca dei aquele remédio para minha filha. E isso, um exemplo, irmãos, do nosso cotidiano. Agora, quando se trata da palavra de Deus, olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora, vamos trazer um exemplo para a nossa vida espiritual aqui dentro da casa de oração. A gente citou um exemplo do nosso cotidiano. Agora, olha um exemplo que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos vivendo uma nova campanha de jejum e de oração, a campanha de Esther. E o texto principal, central da campanha é Esther capítulo 9, que fala do quê? Das benevolências que aquele povo alcançou, da vitória sobre os seus inimigos. Mas se os irmãos eles estão vindo no culto às terças-feiras, nós estamos aprendendo que para chegar lá, eles tiveram que ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque quando houve o decreto, irmãos, a rainha chamou, podemos te dizer, o pai dela, que era o que cuidava dela, e falou assim: ó, vá, e que chegue a 127 províncias, que jejue por mim 3 dias, não come, não beba. Se perecer, pereci, mas eu vou diante do rei e vou pedir pelo povo. Então, irmãos, se aquele povo não tivesse ouvido e praticado a palavra de Deus, eu duvido que o final teria sido aquele. Eu duvido. Então, irmãos, nós não podemos, se tratando da palavra de Deus, ser apenas ouvintes. E aí, o versículo que eu quero dividir com os irmãos está em Êxodo, capítulo 14, do verso 13 ao 16. E diz assim, ó: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por nós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizeis aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fenda-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, para a gente chegar nessa parte, recapitulando, o povo, por muitos anos, eles viveram escravos no Egito e clamaram por um libertador. E Deus levantou Moisés para libertar o povo daquela escravidão. E o povo, irmãos,
eles viram, eles presenciaram. Deus mandou 10 pragas que atingiam o povo egípcio, porém o povo de Deus não era atingido. O mar é um dos feitos que eles contemplaram, porque eles chegaram diante do mar, o mar, e atrás vinha o exército de Faraó. Então naquele momento eles estavam o quê? Sem saída. E aí Deus falou assim, ó, diga a eles que hoje os egípcios que eles veem, eles nunca mais tornarão a ver. Então aquele povo, eles contemplaram mais um feito de Deus na vida deles. Aí eu parei para pensar, irmãos, todos nós temos dificuldades hoje. O que eu vejo mar na nossa frente? As nossas dificuldades, o impossível. O que eu vejo o exército de Faraó vindo atrás de nós? As perseguições. Só que aí eu fiz uma pergunta, mas Senhor, por que aquele povo, eles contemplaram o livramento do Senhor na vida deles, e muitos de nós não contemplamos o teu livramento? Nós não vivemos as bênçãos do Senhor, como diz que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus magnífico. Por que, Senhor? Porque nós, no dia de hoje, não agimos como aquele povo, como os discípulos no passado, porque a Bíblia diz, irmãos, que a sombra de Pedro curava. Um homem que negou 3 vezes Jesus, que um homem que era assim, agressivo nas suas atitudes, porque quando foram prender Jesus, ele cortou a orelha de um soldado, achando que ele ia resolver na força do braço. Como, irmãos? Porque hoje nós não vemos cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. Por quê? Por que nós não vemos? Se está escrito em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 2 Pedro 3, 8 e 9, mas amados, não ignorais uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Por que, irmãos? Por que não acontece isso na nossa vida? Gênesis 18:14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por este tempo da vida Sara terá um filho. Ei, um Deus que fez uma mulher estéril de 90 anos a amamentar, e o seu marido há 100 anos. Se a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por que esse Deus não se manifesta em nossas vidas? Sabe por quê, irmãos? Isaías capítulo 53:1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Irmãos, eu estou dando crédito à pregação do Senhor. A palavra genuína e verdadeira, está escrito, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até quando eu vou contemplar os feitos da palavra de Deus e eu não vou viver? A palavra de Deus somos nós no dia de hoje. Nós somos, irmãos, os discípulos. Nós somos o povo que temos que passar sobre o mar, que temos que enfrentar as dificuldades. Mas se eu quero ver, irmãos, os feitos do Senhor,
eu tenho que dar crédito à pregação. Será que eu estou dando crédito à pregação? Irmãos, olha o povo, como ele foi ingrato que saiu do Egito. Depois que eles passaram o mar, Moisés chamou e mandou alguns homens espiar a terra. E eles foram. E quando voltaram, Números 13, 28, olha o que eles falaram para Moisés: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Mas olha o que diz em Números 13, do 30 ao 32. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. No meio dos homens que Moisés mandou espiar a terra, estava Josué e Caleb. E o povo chegou e falou: é uma terra boa, mas tem muitos inimigos. Aí Caleb disse: ei, subiremos e vamos possuir uma terra por herança, que é nossa. Ei, irmãos, existe uma promessa nas nossas vidas. Deus quer nos dar. Mas ei, eu vou ser como Josué e Caleb, ou vou ser como aquele povo murmurador? Porque olha o que o texto continua dizendo: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Irmãos, o que me chamou essa atenção nesse versículo é que infamaram a terra que tinham espiado. Irmãos, eles saíram do Egito em busca da terra prometida, que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. E eles, ao se deparar com a terra, eles infamaram a terra. Sabe o que significa infamar a terra? Eles desonraram a terra que Deus prometeu para eles. Eles desonraram, irmãos. Era a promessa. E no versículo, em Números 14, do 37 ao 38, diz assim, ó: aqueles mesmo homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Aqueles homens que desonraram a terra que Deus havia prometido a eles, morreram do que, irmãos? De praga. E quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus mandou o que naquele povo? Pragas. Pragas, irmãos. Sabe por quê? Porque eles desonraram a palavra do Senhor. Eles não creram na pregação. Eles não creram. Irmãos, como que nós, diante da palavra, diante da pregação do Senhor, estamos dando crédito à pregação do Senhor? Ou estamos desonrando a palavra de Deus? Estamos vivendo a campanha. Queremos chegar nas benevolências. Queremos cantar o hino de vitória, porque quando o povo passou o mar, eles cantaram o hino de vitória do outro lado. Mas mediante qualquer dificuldade, eles murmuravam, eles reclamavam, eles desonravam a Deus, irmãos. A Deus. Irmãos, Deus nunca nos enganou. A palavra dele diz: no mundo tereis aflições, mas tedes o quê? Bom ânimo. Ele diz que muitas, não são poucas não, muitas são as aflições de um justo, mas ele livra de todas. Falhos, pecadores, todos nós somos.
mas estamos nos esforçando para dar crédito à pregação. Irmãos, eu quero dar um testemunho meu. Sou falha, sou pecadora, mas meu esposo está aqui para não me deixar mentir. Antes até da gente fazer a reforma da igreja, foi apregoado que Deus não gosta de, dentro do nosso lar, de gritaria. Que Deus não gosta. E foi pregado. Pregou. Irmãos, eu confesso para os irmãos, uma dificuldade, qualquer coisinha dentro do meu lar, eu gritava, e eu falava assim, eu preciso ficar nervosa, eu preciso gritar, porque parece que sai um peso de dentro de mim. Ei, está escrito que Deus não quer, Ele não gosta, Ele não habita no meio da gritaria. E foi pregado, e o meu esposo vinha me repreender. Eu falava, eu estou me esforçando. Mas que esforço é esse? Que eu achava comum ficar gritando. E aí, irmãos, num determinado momento eu olhei e falei, me ajuda, eu preciso de ajuda. E confesso para os irmãos que se a minha filha acordasse 10 vezes na madrugada, eu levantava, eu ia lá, eu cobria, eu cuidava dela. Mas para orar de madrugada, eu não acordava. Eu não gostava. E foi pregado que Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. E assim que eu falei para ele, eu preciso de ajuda. Ele falou, nós vamos começar a orar 3 da manhã. Eu falei, nossa. Eu falei, amém. Irmãos, sou falha, sou pecadora, tenho os meus deslizes, mas diante do Espírito Santo, e Ele está aqui para não me deixar mentir. Desde que a gente iniciou o processo de oração, irmãos, não há mais gritaria. Tem os meus deslizes, aquele momento, mas irmãos, agora eu posso dizer que eu estou me esforçando, porque eu estou dando crédito à pregação do Senhor. Então, irmãos, vamos dar crédito à pregação. Vamos, quando vem a palavra de Deus, que ela é uma espada, que venhamos ter um espírito manso, humilde, quieto, para receber a palavra. Sim, Senhor, eu entendi, mas me ajuda, me dê força. Mas, irmã, eu não consigo. Consegue, irmãos. Nós temos que conseguir, porque do que adianta, mais do que conquistar, o que é essa terra prometida, irmãos? É a salvação das nossas almas, irmãos. Do que adianta o que a traça, o que a ferrugem corrói? Ei, Deus dá, Deus abençoa, amém. Mas o que Ele está querendo dizer é que nós temos que perseverar para alcançar a salvação das nossas almas. Eu só alcanço, irmãos, quando eu dou crédito à pregação, quando é pregado, quando é ensinado. E eu quero deixar o último versículo, 2 Crônicas 7, 14 ao 16. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, irmãos, que possamos buscar, clamar, se converter dos nossos maus caminhos, para que Deus, Ele possa fazer tudo aquilo que a palavra dele nos promete, todas as promessas dele venha se cumprir na nossa vida, como aconteceu com o povo no passado. Amém? Amém, irmãos? Eu lembro que ela abriu a palavra em casa e caiu para ela mesmo. Porque ela abriu, caiu para ela o texto da gritaria. Aí Deus deu a revelação. Às vezes a gente acha que a gente está se esforçando, a gente quer a ajuda de Deus, mas a Bíblia, ela deu uma diretriz. Primeiro você se esforça, para depois Ele ajuda. Esforça-te que eu te ajudo. Não
está escrito que Ele ajuda e depois a gente se esforça. Mas amém, irmãos, o mais importante, o maior legado que fica para a gente é: nós temos que ser cumpridores da palavra. Nós temos que dar crédito à pregação do Evangelho. Porque quando nós somos cumpridores, nós damos crédito. Como foi falado, as benevolências vêm. Foi dado o exemplo de Esther. Tinha o dia marcado. Ramã foi no rei e queria acabar com o povo de Deus. Aí foi dada a ordem para jejuar e orar. Deu crédito para passar o mar, como foi dado o exemplo, para o mar se abrir. Imagina vindo um exército de Faraó atrás. Coloca para mim a 2 Crônica 6, do 28 ao 31, fazendo favor, irmão. Irmãos, estava marcado o dia mau na vida dos judeus, onde os inimigos iam se assenhorar deles, mas aconteceu ao contrário. Houve livramento, porque teve crédito, deu crédito à pregação, ouviu a palavra de Deus, foi cumpridor da palavra. E nós já aprendemos, o dia mau chega para todos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma peleja que está passando na vida dele. E se não tiver, glórias a Deus, porque vai chegar um momento também de refrigério na nossa vida. Mas todo mundo, se você for lá e conversar, irmã, tem alguma peleja? Tem. Nós também já aprendemos que Deus não trabalha com zona de conforto. Porque quando está tudo bom, é o momento que mais a gente dá as costas para Deus, a gente não busca como tem que buscar. Olha o que diz esse texto, irmãos. Quando fala lá, quando houver fome, essa palavrinha quando, ela indica um tempo. O quando significa assim, ou se alguém já passou fome, ou está passando, ou vai passar. Quer dizer, o quando indica que em algum momento da nossa vida, isso aqui vai acontecer. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, quando houver ferrugem, gafanhotos ou lagartas cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Às vezes alguém está passando por uma enfermidade, às vezes já chegou a praga, às vezes a ferrugem está lá. Quando houver. Então significa, nós temos que estar preparados para o dia mau. Nós temos a armadura de Cristo para suportar o dia mau, temos o escudo da fé, o calçado da preparação do Evangelho da paz, o capacete da justiça. Nós estamos preparados para isso? Nós temos ao menos se esforçado para buscar, para que no dia mau a gente se mantenha firme, constante, sempre abundantes? Mas aí, irmãos, olha na consequência, quando houver tudo isso aqui, olha aqui, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as tuas mãos para esta casa. Aí ele fala, então ouve tu desde os céus. Irmãos, está passando por algo? Toda oração e toda súplica. Irmãos, oração a gente confunde muito. Muitas vezes a gente orou só pedindo. A gente só pede a bênção na oração. Meu Deus, me livra disso. Meu Deus, meu Deus, visita lá, cura. É só isso. A gente só quer o resultado final. A oração, irmãos, tem que ser quando aquele leproso desceu da montanha seguindo o Senhor Jesus. Se tu queres, tu podes. É o querer dele, não é o nosso. E toda súplica, a gente já aprendeu que é na súplica do Espírito. Está escrito. Eu preciso de uma porta de emprego. Meu Deus, se tu queres, tu podes. Porque está escrito, o Senhor que tem a chave de Davi, é o Senhor quem abre, é o Senhor quem fecha porta. Então se tu queres abrir uma porta na minha vida, tu abres. Então nós temos até para orar, nós temos que saber orar. Porque a gente só ora atrás da bênção. A gente só ora atrás do resultado final. Amém, irmãos? Continuando o texto lá. Aí quando a gente ora, a oração é súplica da maneira que tem que orar. Aí Deus fala, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Irmãos, o versículo que a irmã pôs, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e clamar, está aqui. Você vê que é uma engrenagem, a Bíblia é uma engrenagem perfeita. Se a gente faz da maneira correta, a gente vai ter resposta. Vai ter resposta. E como a irmã falou, mais importante é a salvação da nossa alma. Olha como termina o texto. A fim de que temam para andarem nos teus caminhos. Quanto tempo? Hoje só?
1 mês, 1 ano, 10 anos, não, para quê? Irmãos, nós temos que temer e tremer quando fala da palavra de Deus. Isso aqui é o mesmo, quando a gente teme e treme, a gente dá crédito à pregação. A gente não é só ouvinte, a gente é cumpridor da oração. Mas para quê, irmãos? Porque Ele quer estar com nós, todos os que a gente viver nessa terra de vivente. E por vir a vida, entender, irmãos, vamos ao menos nos esforçar para nós não sermos só ouvinte e sermos cumpridores. Vamos nos esforçar para dar crédito à pregação do Evangelho, como foi bem apregoado. Eu não tenho força, me ajuda. Mas o primeiro eu se esforça que eu te... se Deus fizer para mim, eu faço para Ele. Posso falar? Não espera nada não. Primeiro tem que partir de nós, tem que ter o querer nosso. Eu quero, eu realmente quero. Amém, irmãos?